A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de quarta-feira, 12 de julho de 2023, tem como título: As Escrituras são a verdade plena de Deus, dada pelo Espírito Santo. O texto bíblico encontra-se na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 21, que diz assim: Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Queridos, a inspiração divina é a operação sobrenatural do Espírito Santo, que por meio dos seus autores resultou na composição das Escrituras, única revelação escrita de Deus para a humanidade. A inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária. Desse modo, sublinha-se que o Espírito Santo garantia a exatidão e a suficiência de tudo quanto era escrito como a revelação da parte de Deus. Por essa razão, a Bíblia é para o salvo a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Nosso pressuposto teológico e doutrinário sustenta que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada verbalmente. Seus autores a escreveram orientados e supervisionados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena. Todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. Esse ensino, queridos, concorda com a nossa declaração de fé, que professa crer na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. A Bíblia cristã judaica não é o único livro que alega ser inspirado por Deus. Há também o Alcorão, o Vedas do hinduísmo, o Livro de Mórmons e outros que afirmam que são provenientes de Deus. O fato de que o cristianismo ensina que os outros livros não são verdadeiros não lança sérias dúvidas sobre a Bíblia também? Se muitos outros livros podem estar errados, por que não esse também, né? Afinal, um ateísta apenas duvida de um livro a mais do que os cristãos. Quer as escrituras das outras religiões sejam verdadeiras, quer falsas, isso não tem nenhuma influência na validade ou não da Bíblia. Portanto, o fato de que 10 dos 11 competidores não conseguiram ganhar uma corrida dificilmente pode ser considerado um argumento plausível de que ninguém poderia ter ganhado a corrida. O fato, queridos, de existir aí muito dinheiro falso não sugere, nem por um momento, que o dinheiro real não exista. Na verdade, isso contribui para confirmar a sua existência, pois de outra maneira não haveria propósito em falsificá-lo. O fato de que bilhões de pessoas aceitem que os escritos sagrados de várias religiões tenham sido inspirados por Deus demonstra a profunda sede que a humanidade tem da revelação divina, que sempre existiu em todas as épocas, raças, culturas e em todos os lugares. Esta sede poderosa e universal não pode ter sido desenvolvida por meio da evolução. O corpo humano não tem fome ou sede de alimentos ou bebidas que não existem e que sustentariam sua vida. A única exceção seria se alguém experimentasse algo que fosse danoso, mas delicioso, ou que produzisse sentimentos ilusórios de bem-estar ou poder e depois o almejassem de forma não natural. A necessidade por essa droga ou bebida intoxicante jamais teria nascido se ela não fosse realmente saboreada ou experimentada. Portanto, queridos, ninguém pode afirmar que a crença em Deus era o ópio do povo, sem admitir a existência de Deus. É necessário que alguém tenha experimentado algo real, conforme a Bíblia nos desafia a fazer. Provai e vede que o Senhor é bom, conforme está em Salmo 34, verso 8. Logicamente, a sede universal por Deus é um argumento persuasivo da sua existência.
E a sede por revelação proveniente dele demonstra que tal revelação existe também. Se aquilo que afirma ser proveniente de Deus realmente o é, entretanto, pode apenas ser determinado se fundamentado nos fatos. E apenas a Bíblia passa nesse teste, como nós vemos. O fato de que o mundo está cheio de falsas profecias que afirmam ser provenientes de Deus é exatamente o que uma pessoa deveria esperar, dada essa sede inata por Deus e a propensão do coração humano de iludir-se a si mesmo e aos outros. Tampouco pode ser inferido do fato de que muitas falsas profecias foram proferidas, que, portanto, nenhuma profecia verdadeira já foi feita. Então, queridos, que a humanidade, de modo geral, em todos os lugares, em todas as épocas e em todas as religiões, tem sido suscetível, às falsas previsões, é evidência de uma crença intuitiva de que a verdadeira profecia seja possível e importante. A Bíblia necessita ser examinada conforme seus próprios méritos. Será demonstrado que é verdadeira ou falsa, fundamentada nas evidências internas e externas tomadas em conjunto, e não pela comparação dela com os escritos sagrados de outras religiões. Além disso, queridos, a afirmação da Bíblia de que é a única revelação de Deus para a humanidade implica que todos os outros escritos sagrados são falsos. Portanto, a falsidade desses escritos é um argumento a favor da Bíblia, e não uma prova de que ela não possa ser verdadeira. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima quarta-feira a todos.